Olá, turma do oitavo ano. Aqui quem vos fala é a professora Marisélia, com mais uma aula de gramática e ortografia. Hoje nós vamos dar início a um novo conteúdo chamado Mecanismos de Coesão, que vamos trabalhar sinônimos, hiperônimos e hipônimos, ok? É difícil só os nomes, certo? Mas esse conteúdo é bem fácil, bem simples. Vamos dar continuidade à nossa aula. Mecanismos de coesão. Sinônimos, hiperônimos e hipônimos vai estar lá na página 21 do livro didático de vocês, ok? Vocês podem pegar o livro e acompanhar comigo. Os sinônimos, hiperônimos e hipônimos são estudados pela semântica. O que é a semântica? É a área da língua portuguesa que se ocupa do estudo do significado das palavras. Então, e são elementos importantes para a retomada de ideias anteriores em um texto, evitando assim a repetição desnecessária de palavras, ideias e expressões. Então, pessoal, esse conteúdo é importante, eles são trabalhados sempre juntos, porque um retoma ao outro e evita a repetição dentro do texto. E tendo assim, o texto de vocês fica com as ideias organizadas e evita repetições. Vamos iniciar com os sinônimos e antônimos, que são sempre estudados juntos, que são sinônimos que vêm com a palavra sinonímia, ok? De maneira bastante simplificada, podemos compreender os sinônimos, também chamados de sinonímia, como sendo as palavras que têm significados iguais ou semelhantes, que mantêm uma relação de significação entre si. Então, sinônimos que nós vemos desde o princípio dos anos iniciais. Sinônimos são palavras que têm significações semelhantes, parecidas. Vamos lá, como no exemplo abaixo. Você mora em Pacifica. Outra palavra sinônima de morar é residir. Você reside em Pacifica. Trocamos a palavra, não repetimos a mesma palavra e usamos uma palavra diferente, e evitando assim a repetição da palavra. Vamos para os hiperônimos. O que quer dizer? São palavras de sentido genérico e possuem um significado mais amplo. Permite que o redator se refira a um ser já citado no texto. Isso quer dizer o quê? Hiperônimos, que são palavras com sentido mais abrangente, que é o sentido do todo, transmite a ideia de um todo, como lá na imagenzinha lá embaixo, o hiperônimo, fruta. Fruta se refere ao todo, não é? Ao todo. E as palavrinhas que vêm depois de fruta são os hipônimos, que é o contrário de hiperônimo. Vamos lá. Legume é hiperônimo de batata e cenoura. Legumes, dentro da palavra legumes, tem muitas outras palavras, tudo o que se refere a legumes. Batata, cenoura, chuchu, beterraba, tudo isso são legumes. Galáxia é hiperônimo de estrelas e planetas. Ferramenta é a palavra ampla, abrangente, que é o hiperônimo de chave, de fenda, de alicate e outras ferramentas. Doença. Existem muitas doenças, né? Então, a palavra doença é o todo. É hiperônimo de catapora, de bronquite, de hoje uma doença muito falada, Covid-19. Caso você tenha dificuldade, basta se lembrar da etimologia da palavra, o prefixo hiper, porque hiperônimo é hiper, é grande, é o todo, certo? Está associado à ideia de excesso, porque hiperônimo é o todo, ok? Vamos para o slide seguinte. Os hipônimos é o contrário do hiperônimo, que são palavras com sentidos mais específicos,
cujos significados são hierarquicamente mais específicos do que as outras. Isso quer dizer o quê? Que eles transmitem a ideia da parte do todo. Lá na imagem nós temos o hiperônimo móvel. Os móveis é o todo, é o abrangente, não é? E o hipônimo são quem? São quem está dentro destes móveis, que são cadeira, mesa, estante, cama, tudo que existe dentro da nossa casa, não é? Exemplos: uva e morango são hipônimos de fruta, porque fruta é o todo. E uva e morango é uma parte das frutas. Vermelho e preto são hipônimos de cor. Cor é o todo, porque existem muitas cores. Vermelho e uva são apenas duas partes do todo, do cor. Brócolis e couve-flor são hipônimos de verduras. Flores e árvores são hipônimos de flora. Flora é o todo, é o grande, é o conjunto, não é? Gripe e pneumonia são hipônimos de doença. Caso você tenha dificuldade, basta se lembrar da etimologia da palavra, o prefixo hipo, que está relacionado com a ideia de escassez, que é pouco, não é? Pequeno, é uma pequena parte do todo, o hipônimo, certo? Nos textos, é comum que se apresente primeiro o hipônimo, sendo o hiperônimo o termo usado para retomada. Em outras palavras, o hipônimo funciona como termo antecedente, que vem antes, e o hiperônimo como anáforo, anafórico, melhor falando. O anafórico, observe a seguir exemplos de coesão resultante da retomada de um hipônimo por um hiperônimo. Nina adorava violetas, por isso sempre tinha essas flores em sua casa. Vejam que o violetas é o hipônimo de essas flores. Vê o primeiro. E o termo essas flores é o termo anafórico. Por quê? Retoma. Flores retoma violetas, o hipônimo antecedente, certo? Antecedente que veio antes. E violetas é um termo anafórico porque está se referindo ao termo que veio antes. A anáfora faz referência a um termo ou expressão citado anteriormente no texto. Por isso que é chamado termo anafórico. Por quê? Falei o hipônimo ou o hiperônimo anteriormente, quando eu retomo, esse termo chama-se um termo anafórico, porque ele está fazendo referência para evitar a repetição da mesma palavra. Estou usando uma outra palavra diferente. Ou seja, ela é utilizada para retomada de algo. Anáfora, que tem aí na imagem, nós podemos ler também mais um pouquinho. Processo pelo qual os termos anafóricos retomam no decorrer do discurso o antecedente já mencionado e respectivo valor, mantendo-se ativo durante a progressão textual. Vamos ler esse exemplo. Ao sair da clínica, encontrei o João e ele disse-me que seu médico o atendera logo. Observa que tem vários termos retomando a palavra João. João. Depois tem ele, seu e o, certo? Todos esses termos estão se referindo ao primeiro substantivo próprio, João. Então, pessoal, vou falar uma dica aqui para vocês, que o estudo do texto, o estudo desse conteúdo é importante na construção do texto, certo? Vocês estão estudando em gramática e ortografia, mas está interligado lá com a aula de produção textual. Vocês vão utilizar esse conteúdo para produzirem os textos de vocês. Ele é utilizado lá, como está no início, na coesão textual. No texto chamamos de coesão lexical.
como você vai construir seu texto e deixá-lo coeso, ou seja, deixá-lo com as ideias bem organizadinhas, não é? E evitando assim a repetição de palavras. Porque muitas vezes nos falta sinônimos, nos falta hipônimos e nos falta hiperônimos, não é? Na construção dos nossos textos. E temos mania de repetir as mesmas palavras. Aí vai ficar um texto pobre, sem muita coesão, e você correndo o risco de tirar uma nota baixa. Por isso que você tem que ler bastante e estudar bastante também a parte de gramática para poder estruturar bem o seu texto. E para finalizar, vamos à nossa atividade da semana. No livro didático, na página 21, você vai lá copiar o enunciado do número 1, ler apenas o trecho do conto O Gato Preto, de Edgar Allan Poe, e copiar as alternativas A, B e C para responder no caderno. Eu não quero apenas a resposta, nem apenas as alternativas copiadas. É o conjunto, copiar e responder, ok? Número 2, copie o enunciado, leia o título e a linha fina de uma notícia que está lá abaixo do enunciado e vai copiar as alternativas A, B e C para responder no caderno. Bons estudos, pessoal. Obrigada pela atenção. Até a próxima aula, se Deus quiser. Vamos ler essa frase de Clarice Lispector. Nasci para escrever. A palavra é meu domínio sobre o mundo. Então, se nós, quanto cidadão, quanto ser que na Terra, se não nos dedicarmos ao nosso estudo, mesmo nesta situação de aulas remotas, de aulas vídeos, né? Não nos dedicarmos, não nos esforçarmos, vai ficar cada vez mais difícil. Então, nós temos que fazer o nosso papel quanto cidadão. Temos que nos dedicar, estudar e dar o nosso melhor. Porque não estou fazendo isso pela professora Marisélia, não estou fazendo isso pelo Mário Covas, estou fazendo isso por mim, pelo meu crescimento, pelo meu conhecimento. Então, que cada um de vocês se empenhe, se dedique nos estudos de vocês. Muito obrigada.